Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vamos ter uma verdadeira aula a respeito de um assunto que muito poucos de nós conhecem. Chama-se molinismo. Trata-se de uma posição teológica, uma maneira de encarar ou de interpretar a doutrina da salvação, que tem sido palco de muitos embates teológicos aqui mesmo, no Vejam Só, entre os calvinistas, que exaltam a soberania absoluta de Deus, Deus decide tudo, contra o arminianismo, que é uma posição que valoriza a liberdade humana, o chamado livre-arbítrio, a capacidade dada por Deus, pela graça preveniente, de crer no Evangelho, de se arrepender e crer conforme o homem queira. Essas duas posições se degladiam desde o século XVI, XVII. E não vai ser hoje que nós vamos resolver o problema. Mas, ao longo desse tempo, outros teólogos se debruçaram tentando conciliar as duas posições. E uma destas tentativas é conhecida como molinismo, e você vai conhecer o porquê desse nome e também o que ela apregoa. Será ela bíblica? Podemos esposá-la e finalmente pôr um ponto final nessa briga que não tem fim entre Calvino e Armínio e seus seguidores? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, edição muito importante que vai trazer informações novas para a grande maioria da nossa audiência. Vamos esclarecer a respeito de uma posição doutrinária que eu mesmo quase não sei nada e acredito que muita gente também não conheça, o chamado molinismo. Para nos ajudar, veio lá de Recife, em Pernambuco, o irmão, que é pastor e professor, Arthur Eduardo da Silva Neto. Ele é líder da Igreja Evangélica Aliança, lá em Recife. Seja muito bem-vindo, pastor Arthur, paz e graça. Paz e graça, reverendo Weber, uma alegria estar aqui participando desse programa do Vejam Só. E como eu dizia nos bastidores, ele é muito assistido no Recife. As pessoas, você tem uma grande penetração lá, né? Principalmente no meio acadêmico, no meio dos seminários, dos estudantes de teologia, que sempre assistem o programa por causa dos debates teológicos. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa, muito obrigado por ter vindo, sempre esclarecendo aos irmãos e às irmãs que o Vejam Só não dispõe de verba. Então, os convidados ilustres, como o pastor Arthur, vieram lá de Recife, eles vêm de Recife às próprias expensas. Nós não temos dinheiro nem para hospedagem, né? Então, quando algum ilustre passa por São Paulo, avisa a gente, né, que a gente pega carona nessa passada e grava aqui. É assim que a gente tem feito há mais de 20 anos, né? 20 anos agora, completados no programa Vejam Só, sempre com o intuito de exaltar ao Senhor, esclarecer cada vez mais a sua palavra para podermos obedecer à sua vontade. Muito obrigado pela presença do irmão. Qual o endereço da sua igreja? Rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, ali no bairro da Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Odon? Odon Rodrigues de Moraes Rego. Muito bom. E já tem reunião presencial? Voltamos agora, né, paulatinamente com as reuniões presenciais, aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã. As nossas reuniões agora estão aos domingos. No meio da semana nós estamos fazendo ainda online, mas aos domingos às 10 horas da manhã presencial. Igreja Evangélica Aliança. Aliança. Foi o senhor que escolheu o nome? Fui eu que escolhi o nome. Pode-se dizer que ela seja uma igreja molinista? É uma igreja cristã, bíblica, e cujo pastor professa essa linha, essa forma de pensamento com a qual eu me identifico.
Perfeito, excelente resposta. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e voltamos imediatamente com a aula, né, aqui com o professor Arthur Eduardo da Silva Neto no Vejam Só. A discussão sobre o conhecimento médio ou o monilismo tem sido levantada em alguns círculos evangélicos em nosso tempo. Uma discussão que tem como alvo determinar quais são os limites e as áreas de atuação do conhecimento de Deus e a liberdade do homem. Essa controvérsia, embora antiga, está presente em nossos dias. Para compreendermos melhor esse assunto, precisamos voltar para o século XVI e perceber que a discussão sobre a soberania de Deus e a liberdade humana foi um dos assuntos mais debatidos na Igreja Católica Romana. Após a reforma avançar em toda a Europa e homens como Lutero e Calvino serem questionados sobre as principais bases da teologia católica, os teólogos da Igreja de Roma passaram a analisar esses assuntos e a reorganizar a teologia da Igreja em resposta à reforma. Este movimento, conhecido como Contra-Reforma, ficou mais evidente no famoso Concílio de Trento, que foi a tentativa de responder os reformadores e consolidar a teologia católica romana. No período que antecedeu o concílio, este era o assunto discutido nas universidades da Europa. Existia uma tentativa de explicar o conhecimento de Deus, aquele especificamente ligado à sua soberania, seus decretos e, ao mesmo tempo, a liberdade do homem ou livre-arbítrio. Foi o jesuíta Luís de Molina que trouxe a tentativa de conciliação deste pensamento, introduzindo um novo tipo de conhecimento, aquele que dizia ser ele um conhecimento médio. O conhecimento médio é, portanto, um conhecimento intermediário. É uma tentativa de conciliar o decreto de Deus com a liberdade humana. O conhecimento natural de Deus é aquele que ele tem sobre as coisas do mundo, ou seja, embora Deus saiba de todas as coisas, ele não está influenciando todas as coisas ou coagindo elas a acontecerem. Ele sabe que todas as coisas irão acontecer. E assim preparamos o terreno para a nossa conversa de hoje. Iremos aprender mais sobre o molinismo. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito legal. Eu fiquei muito curioso para saber como é que o Zeca, que é o apresentador durante a semana, porque eu faço só as entrevistas de sexta-feira, né? Ia produzir o texto a respeito dessa posição, já que ele tem uma preferência bastante clara, né, pelo calvinismo, e eu notei que ele ficou em cima do muro, né? Então nós não vamos aprender mais, nós vamos aprender tudo sobre o molinismo, porque o que a gente viu aqui, e não podia ser diferente, ele tem esse nome por causa do Eram Frei, né? Luís de Molina. Molina. É um monge. Né? É Ludovico o nome dele? Hein? Ludovico Molina? Esse nome é um nome latino espanhol. Aham. Ele era Ludovici. Ele era hispânico. Hispânico. Isso. Ludovici Molina. E que é uma tentativa, isso foi repetido à exaustão, de conciliar as posições irreconciliáveis. Vamos ver como é que isso funciona com um adepto pastor bíblico que crê nas Sagradas Escrituras, que prega o Evangelho todos os dias na sua igreja e que é professor de teologia, de filosofia. O senhor está se doutorando, né? Isso. Também já fez graduação e doutorado em linguística, não é isso? Eu tenho uma pós-graduação em linguística, sou doutorando em filosofia e também doutorando em ciências da educação. Perfeitamente. Tanto é que ele é diretor do Instituto IALT e que me mandou um presente muito legal, está aqui, ó, uma caneca, né? O que é IALT? Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades. Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades. Tá aí. Muito obrigado. Maneje bem a palavra da verdade, é o versículo que aparece do outro lado aqui da caneca. E recebi uma caixa também muito, muito bonita. Eu já abri porque eu sou curioso. Tem aqui um quadro, Pare para Pensar, e vem o profeta João Batista. Isso aqui é para a gente colar na parede, é isso? Aí é uma lembrança, porque eu também escrevo alguns sonetos, aí tem um soneto. Um soneto. O senhor é poeta, como todo nordestino.
Faz repente, literatura de cordel. Não, eu gosto de escrever uns sonetos, né? Tem uns textos nossos. Aqui tem um caderninho para anotações que vão ser muito valiosas e uma obra. Eu queria que o senhor falasse desse livro antes de a gente começar a falar sobre o molinismo. Deixa eu mostrar o livro. Reverendo Heber, esse livro é uma introdução à filosofia, na nossa autoria, né, que fizemos há um tempo. Esse livro trata 5 pontos da filosofia que são basilares. Então, eu aproveitei como professor de filosofia para fazer uma introdução à filosofia com uma perspectiva cristã. Então, aqui e acolá, eu faço uma ponte com o cristianismo a partir da filosofia. Maravilha. Está aqui a arte da filosofia, uma perspectiva cristã. Os 5 pontos têm a ver com alguma coisa de Dort ou dos remonstrantes? São 5 áreas da filosofia. Foi coincidência? Foi coincidência. Estou duvidando. Mas tá bom. Vamos lá. O que é exatamente o molinismo e como ele faz essa tentativa de conciliação, pastor? Reverendo Heber, o molinismo ele é uma tentativa, como já foi dito, né, numa apresentação, a partir da obra de Luís de Molina, no século XVI, contemporâneo, né, de João Calvino, contemporâneo de Jacó Armínio. As datas de Luís de Molina são 1535 a 1600. 1535? 1535. Então, antes da publicação da primeira edição das Institutas? Antes da publicação. Uau, eu não sabia disso. Isso é importante. Quer dizer, não é uma coisa que veio depois da discussão instalada? Não. Porque Calvino publicou a primeira edição das Institutas em 1536, se não me falha a memória. Mas eu sei que foi antes. Maravilha. Então, 1535 a 1600, e você tem, no molinismo, mais um desdobramento de uma série de debates que, na verdade, provinham do século XV, com as ideias de Erasmo e de Lutero. O embate Erasmo-luterano é conhecido na história, tanto da teologia quanto da filosofia. Por quê? Porque no século XV resgatam-se as controvérsias sobre a liberdade humana e a soberania de Deus. Erasmo escreve um livro chamado Do Livre-Arbítrio e Lutero rebate Erasmo escrevendo um livro chamado O Arbítrio Escravo. De modo que esta controvérsia ela perpassa o século XVI. E é importante frisar uma coisa. Todos esses padres e depois reformadores que foram teólogos, todos eles eram acadêmicos. E eles partem da academia, isso é muito importante frisar. Quase todos eles eram doutores em teologia e em filosofia. É por isso que o debate, às vezes, parece muito acadêmico, é porque, de fato, era. Era um debate acadêmico que, por ser acadêmico, dispunha de um ferramental linguístico, fraseológico, eminentemente acadêmico. E que, se visto hoje com os olhos de um público não acadêmico, ele parecerá um tanto hermético, fechado. Mas a questão é que os conceitos, eles muitas vezes vão ter desdobramentos que são desdobramentos práticos na vida, no dia a dia da igreja. Mas o molinismo, ele se constitui fundamentalmente numa tentativa de conciliar a ideia da soberania divina e do arbítrio humano. Esta foi a proposta de Luís de Molina na sua obra principal, que nós chamamos, de maneira resumida, de Concórdia. A Concórdia foi essa tentativa de aliar a soberania de Deus e o arbítrio humano, porque havia posições muito polarizadas. Essas posições, elas se polarizaram ainda mais depois das discordâncias de Armínio em relação às ideias calvinistas, e tudo isso acontece no século XVI. Né? Então, é um momento assim, muito efervescente para essas ideias na teologia. É bom a gente frisar para o telespectador e para a telespectadora
que o século XVI ele é marcado por um levante humano contra a ideia católico-romana de Deus, do reino de Deus. O Renascimento é nada mais, nada menos do que um homem dizendo assim, não precisamos mais do jugo pesado de Deus decidindo tudo, governando a nossa vida em tudo, porque até aquele momento, a gente vê na história, os papas decidiam rigorosamente em tudo, inclusive eles comandavam as guerras. Tem uma obra muito bacana que conta a história do teto da Capela Sistina, né? Sim. Esqueci o nome do filme agora, um filme antigo. Agonia e Êxtase. Agonia e Êxtase. Agonia e Êxtase. Onde você vê o Papa dirigindo no campo de batalha lá. Júlio II. Hã? Papa Júlio II. Júlio II comandando as tropas na guerra. Então, a Igreja dominava rigorosamente todas as esferas da vida humana. Aí, isso durante a Idade Média. Quando começa o Renascimento, chama Renascimento porque é o início do homem se despertar e se livrar do jugo divino. Deus era visto, portanto, como um opressor, um dominador total. Aí o calvinismo, com a ideia da soberania, só vai reforçar essa ideia. Então, o Erasmo, que era um humanista, se insurge contra isso, resgatando a ideia do livre-arbítrio, e é por isso que a discussão se instala naquele momento. E perpassa os séculos, né, pastor? Perpassa os séculos com vários desdobramentos. O molinismo, ele passa um tempo arrefecido. Quando eu digo um tempo, eu estou me referindo a séculos. Por quê isso, reverendo? Porque com a explosão do movimento reformista e, posteriormente, do denominacionalismo que surge dos movimentos reformistas, o que nós temos é um esquecimento da controvérsia que existiu eminentemente no seio católico, porque o molinismo, por incrível que pareça, apesar de ser, digamos assim, um levante contra as ideias de Lutero, principalmente, você tem no molinismo um embate acirradíssimo entre aqueles que defendiam as ideias de Molina, que eram eminentemente os da Companhia de Jesus, ou os jesuítas. Molina era um jesuíta. Ele, inclusive, foi para a Companhia de Jesus quando esta ainda era dirigida por Inácio de Loyola, seu fundador. E você tem uma disputa com os dominicanos. Como a coisa se restringe muito no ambiente católico romano, então isso não atinge de imediato o meio protestante. Quando é que isso volta? Principalmente no século XX, porque nós temos expoentes filosóficos no mundo, alguns dos mais importantes filósofos vivos hoje, que professam o molinismo. E isso, então, voltou com muita força, e eu posso dizer assim que o molinismo foi redescoberto. Isso explica porque ele é tão ignorado pela grande maioria dos cristãos, né? Isso, Muito bem. Antes de continuar a aula, vamos à pergunta que você vai responder. Depois, no fim do programa, tem a pergunta que não quer calar, que a gente vai fazer para o professor aqui. Mas agora é você que responde. Vamos lá. Você crê que o homem escolhe livremente, se quer ou não, a salvação oferecida por Deus no Evangelho? Então, sim ou não? Seja você pastora, teólogo, enfim, ou leigo, tanto faz. Sim ou não? Ao final dessa edição, né, da gravação, a gente vai ver o resultado parcial, que pode divergir no dia da exibição do programa, porque a enquete fica aberta até lá, tá bom? Antes de sair para o intervalo, vou pedir que você pegue o seu celular, ligue a câmera, mas não precisa fotografar. Só focalize o quadrinho mágico, esse aqui, ó, o código QR que aparece aí no canto do seu televisor. Isso vai habilitar o seu aparelho, o seu celular, a receber todo o conteúdo desta emissora que está postado no canal do YouTube. Você se inscreve naquele canal e recebe todas as notificações, né, a respeito das postagens novas. Vai poder assistir ao Vejam Só onde quiser e quando quiser. E
Para conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai depois, no próximo bloco, espremer o pastor para ver se o molinismo é realmente bíblico. Por que você não vem estudar a palavra de Deus conosco? Conosco, que eu digo, é na Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, espalhada em todo o Brasil e com cursos novos, 3 níveis do curso bíblico. Antigamente só tinha 2, agora haverá 3 níveis do curso bíblico, totalmente remodelado, uma coisa muito boa, muito bonita que a Grade está fazendo, e em plataforma do ensino à distância, EAD. Né? Então é só você anotar o telefone agora e amanhã, no horário comercial, você pode ligar. Amanhã é sábado, pode ligar, segunda-feira você pode ligar, 3115-0819, no horário comercial você liga em São Paulo. 0 operadora 11 315 0819 ou entra no site agrade.com.br. A gente volta já. Mas é bonito esse cenário novo, hein? Parabéns à equipe, muito bacana, muito gostoso. E assim, claro, né? Aquele outro era obscuro. Como os temas que muitas vezes a gente aborda aqui, né? Hoje recebemos uma visita muito importante, vinda lá de Recife, Pernambuco, o pastor e professor Arthur Eduardo da Silva Neto. Ele é líder da Igreja Evangélica Aliança, em Recife, e também diretor do IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidade. Pastor, o senhor está aqui para explicar para nós sobre o molinismo, né, que é aquela posição que tenta conciliar livre-arbítrio ou liberdade humana com a soberania divina. Mas por que essa coisa da linguística? O senhor é um adepto da neurolinguística ou não tem nada a ver? Não, assim, para os propósitos do Instituto, não. A questão da linguística é porque a linguística ela perpassa necessariamente pelo estudo filológico, pelo estudo das ciências bíblicas, inclusive da cultura bíblica. Então, a linguística é uma área muito importante, principalmente nesses aspectos relativos àquilo que envolve o Instituto. E o propósito do Instituto tem quais disciplinas lá? O carro-chefe, reverendo Weber, é teologia. Teologia, nós temos parcerias com algumas instituições, algumas faculdades, mas nós oferecemos também cursos de pós-graduação em várias áreas, inclusive na linguística. Oferecemos cursos livres, a psicanálise, também nós temos um curso de psicanálise com psicanalistas. É um instituto eclético, né, trabalhando principalmente nas ciências humanas. Por isso, humanidades aqui. Isso, né? Por isso, humanidades. Tá. Maravilha. Agora, pastor, o molinismo é bíblico? Eu creio que a resposta é um retumbante sim. É bíblico porque revela como Deus ele trabalha no sentido do seu relacionamento com as criaturas livres, os chamados agentes livres. Então, o modo como o molinismo ele apresenta, vamos dizer assim, a relação entre Deus e os agentes livres provém eminentemente daquilo que a própria Bíblia revela. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e isso, obviamente, vai muito além das questões físicas. Se não são físicas as semelhanças, porque Deus é infinito, não tem forma física, então as questões elas têm que estar relacionadas à metafísica, àquilo que perpassa o físico. Ora, uma das primeiras características humanas, daquilo que nós chamamos de inerentes ao homem, ou que fazem parte da sua substância primordial, da sua substância ou da sua essência, usando as palavras de forma intercambiável, é a razão.
E uma das coisas que nós observamos também no ser humano, primeiras, é que o ser humano tem vontade. Então, é pensando na razão e na vontade inerentes do homem que se tem que observar aquilo que a Bíblia diz e o que nós podemos deduzir da relação de Deus e do homem, porque nós seguimos a Bíblia e também a razão. Então, como é que Deus se relaciona com o homem, que é racional e tem vontade? Diferente de todas as criaturas humanas criadas aqui na Terra. Todas as criaturas não humanas. Ou não humanas criadas aqui na Terra. Todas as outras criaturas. Então, é este modo como Deus se relaciona com as criaturas chamadas de agentes livres, no caso aqui o homem, é que se dá aí o molinismo. O molinismo, então, ele parte primordialmente da Bíblia, e não poderia ser diferente, e também das deduções da razão. Agora, pastor, tem várias questões aí que precisam ser feitas. E o senhor é muito eficiente na pedagogia, né? na explicação, o senhor deixa as coisas muito claras, então eu vou abusar um pouquinho, tá? Os anjos não são agentes livres? São. Agora, o que se fala do molinismo em relação aos agentes livres, obviamente, tem mais a ver com os homens. Por quê? Porque os anjos estão em um plano de existência diferente do ser humano, que nós não sabemos por experiência. Nós podemos especular até certo ponto. A própria forma como os anjos são, eu digo, aqui eu me refiro à ontologia, ou seja, ao ser angelical, é diferente do ser humano. Então, falar dos anjos, nós podemos falar alguma coisa e muito do que falamos é pura especulação. Não é? Até a própria Bíblia, ela é resumida em relação aos anjos. Agora, em relação aos homens, não, nós podemos falar com mais proficiência. Perfeito. A liberdade humana é uma das coisas mais caras ao molinismo e a todas as posições filosóficas, inclusive as atuais, que têm um teor humanista. Isso não se contrapõe ao aspecto, porque a reforma começa com um protesto, né? De, opa, estão deixando Deus de lado e Deus é a coisa mais importante que existe no universo para o ser humano. Você tem, quando nós falamos de humanismo, nós temos que entender o seguinte, os reformadores, todos eles se identificavam com o humanismo, todos eles. Calvino também? Todos eles, todos, sem exceção. O humanismo, ele vai ganhando um sentido diferente, distinto do que existia no século XV e XVI. O humanismo, ele, ao contrário do que se pensa, não é um movimento, não é uma linha de pensamento antropocêntrica, ou seja, que intenciona colocar o homem no centro do universo, como nós observamos a partir do iluminismo do século XVIII. No iluminismo do século XVIII, ele transforma o sentido de humanismo de tal modo, que no século XIX e século XX, o humanismo se torna sinônimo de ateísmo. O humanismo ético, na filosofia, por exemplo, é um sinônimo de ceticismo quase que ateísta. Mas o humanismo do século XV e XVI não é assim. O humanismo do século XV e XVI, ele tem uma intenção de resgatar algumas controvérsias. Claro que nas artes do Renascimento do século XV, você tem o resgate da figura humana como centro da produção artística e na filosofia e na teologia, o resgate das ideias que circunscrevem o homem. Então, é por isso que volta ao debate, ao panorama do debate, a questão da liberdade, da soberania de Deus, algo que existiu, por exemplo, no período patrístico. Período patrístico, que é o período da igreja chamada antiga, século II ao século V depois de Cristo, essas questões elas eram prementes. Então, essas questões elas têm um certo arrefecimento durante os séculos e voltam com os movimentos humanistas do século XV e XVI. Então, quando se fala de humanismo do século XVI, nós não podemos imaginar o humanismo hoje, porque aí seria um erro. O humanismo da atualidade, ou seja, da modernidade e da pós-modernidade, tem um sentido.
O humanismo do século XV e XVI tem outro sentido. Erasmo era humanista, Lutero era humanista. Agora, com isso eu repito, não quer dizer que eles idealizavam o antropocentrismo tão característico do século XVIII em diante. A gente podia resumir isso em termos leigos, Sim. como o humanismo de hoje é nada mais, nada menos que um ídolo. Do que o quê? Um ídolo. Sim, sim. Todas as decorrências do humanismo atual são decorrências de quem adora o ser humano. É. Né? Como se ele fosse a coisa mais importante do universo. O senhor falou que o Molina era jesuíta. Os jesuítas, a gente tem uma visão muito negativa dos jesuítas, mesmo, não digo protestantes, não. Na escola a gente aprende que os jesuítas eram meio perversos. Os jesuítas, eles foram criados, reverendo Weber, eles foram criados antes do Concílio de Trento. A ordem jesuíta é criada antes do Concílio de Trento, cujos trabalhos começam em 1545. Então, você tem, quando se diz, os jesuítas, eles foram criados no Concílio de Trento como um movimento contra-reformista. A contra-reforma, ela existe desde os dias de Lutero, ou seja, desde os primeiros embates de Lutero, já existia um movimento de embate. Agora, a grande questão dos jesuítas é porque eles foram uma ordem criada no início por dois motivos, com dois objetivos. O primeiro é serem um braço da Igreja Romana na educação. Então, os jesuítas, eles se especializaram na educação. Então, as universidades católicas, as pontifícias universidades católicas no mundo inteiro pertencem à ordem jesuíta. Várias escolas de prestígio, em toda a Europa e no mundo posteriormente. E o segundo foi a catequização das colônias dos países, dos impérios, então, na época, católicos, que estavam em expansão, principalmente no século XVI, tanto na África quanto na América. Então, os jesuítas se arvoraram para serem os catequizadores das colônias. E eles criaram muitas inimizades com reis, com autoridades católicas, inclusive, né? E eles têm esses embates com os protestantes ao longo dos séculos. Mas, no ponto específico do molinismo, o principal embate dos jesuítas não foi com os protestantes, mas foi com os dominicanos católicos. Por quê? Porque os dominicanos acusaram o molinismo de ser contra, principalmente, as ideias de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um clérigo católico romano do século XIII, cujo título, dentro do seio romano, já diz muito sobre o seu prestígio, o doutor angélico. De modo que, para os católicos mais acirrados, como os dominicanos, as ideias de Tomás de Aquino, elas eram consideradas uma teologia sagrada. Ser contra Tomás de Aquino, naquela época, principalmente, era quase como ser contra a igreja. De modo que Luís de Molina é um crítico a algumas ideias de Tomás de Aquino, principalmente na questão sobre o modo como Deus conhece os chamados futuros contingentes e, portanto, o modo como Deus se relaciona com os homens. Então, o Luís de Molina, ele tece, tanto nos seus comentários à obra de Tomás de Aquino, como na Concórdia, que é a sua obra-prima, ele tece algumas críticas a Tomás de Aquino. Isso foi muito mal visto pelos dominicanos, que tentaram acusar Molina de heresia durante toda a vida do padre espanhol. Veja, Luís de Molina falece em 1600 e as controvérsias continuam pelo século XVII até que o Papa Paulo VI encerra os embates, né, as congregações chamadas de auxílios, que ele levantou para que houvesse uma resposta definitiva entre os dominicanos e os jesuítas, no caso, os defensores de Molina.
E o Papa, então, ordena que não haja mais acusações de heresia. E ele vai prescrever que tanto os dominicanos podem ensinar como entendem, quanto os molinistas, jesuítas, podem também ensinar como entendem. E até hoje, então, temos essas duas linhas divergentes dentro do catolicismo entre dominicanos e jesuítas. Como temos entre os evangélicos, Exato. entre calvinistas e arminianos. Exato. Quer dizer, a gente está vendo que as coisas são muito parecidas. Né? Paulo VI é do século XX. Paulo VI é do século XVII. Paulo VI? É, o Papa, não é? É, o Papa Paulo VI. Não é do século XX? Não, Paulo VI, Paulo V, Paulo V, do século XVII. Paulo VI é do Concílio Vaticano II. Do Concílio Vaticano II é João 23. Ixi, então, eu estou voando aqui. Que quando eu era criança, o Papa era Paulo VI. Eu não sou do século XVII, não. Pareço, mas não o do sou. Concílio Vaticano II da década de 60 é João 23. Isso. Bom, vamos lá. Então, o senhor explicou aí a questão da controvérsia entre os católicos. Sim. E entre os protestantes. Por que o molinismo não pegou? Já que naquela polarização terrível que se dá depois do movimento remonstrante, o molinismo seria uma posição irênica, né? Traria uma certa conciliação. Eu creio, reverendo Weber, que o molinismo ele não pegou, como você colocou, por desconhecimento. Eu creio realmente que, como agora você está vendo o molinismo ressurgir, tanto que eu estou aqui, o molinismo ressurgindo, e não poderia ser diferente, ele ressurge no ambiente acadêmico e ele está perpassando agora, entrando nas fileiras eclesiásticas para discussão, para o debate novamente. Porque algumas pessoas classificam as ideias de Luiz de Molina como muito complexas. Por exemplo, como foi falado naquele vídeo de abertura sobre o conhecimento médio ou a chamada ciência média. Muitas pessoas dizem, o que é isto? O que é a ciência média? Por que esse termo? Outra questão é o modo como ele fala sobre Deus e sua relação com os chamados futuros contingentes, algo que na tradição vem de antes de Jesus, ou seja, esse debate ele começa com Aristóteles, digamos assim, e ele passa pelo cristianismo, o pensamento cristão absorve esse debate, então ele perpassa a patrística, perpassa a Idade Média, com Boécio, chega na Alta Idade Média com os escolásticos, perpassa a modernidade, né, e chega até os dias de hoje. Veja que muitas pessoas falam que as ideias do molinismo elas são um tanto complexas, mas eu penso que falta realmente oportunidade para que se esclareçam algumas ideias, né, o que são. E aí você observa a genialidade de Luiz de Molina. Não é? Para mim, a genialidade de Luiz de Molina consiste em tratar assuntos que, de fato, são sensíveis, de um modo que ele resguarda a soberania de Deus, assim como ele também resguarda a liberdade humana. Traduz isso em termos práticos para leigos. Começa dando exemplos, professor. Vou ser bem radical aqui. Um ultra-calvinista vai dizer que em algum momento da eternidade, onde não há momentos, né? Diga-se de passagem, lá na eternidade Deus determinou, escreveu, decretou que eu iria usar esse relógio aqui no dia de hoje para entrevistar o senhor. O arminiano vai dizer, Deus tem mais o que fazer, ele deu ao Weber condição de ser inteligente o suficiente para decidir que roupa vai usar. Né? E o Molina ia dizer o quê? Você tem no calvinismo, o que você tem no calvinismo é uma ideia de que todas as coisas acontecem a partir do decreto divino, que é algo simultâneo à sua onisciência ou presciência nesse caso, de modo que não pode haver nada além disto, uma vez que o decreto divino se dá na eternidade. Então, tudo que acontece em uma linha, em função do decreto divino,
e não há nenhum tipo de variação. Desse modo, todas as coisas que acontecem seriam, em última análise, necessárias. Necessidade na filosofia é aquilo que não pode não ser. Então, tudo que acontece é, de certo modo, necessário. Então, no calvinismo, você tem algo que cheira, parece, tem a forma de fatalismo. Embora os calvinistas digam que não é fatalismo. Por quê? Porque nesse decreto divino, de algum modo, Deus decretou que o homem ele fosse responsável por algumas de suas ações. Então, de maneira inefável, inescrutável, o homem é, ao mesmo tempo, fruto do decreto divino e responsável pelas suas ações. Isso entra, em linhas gerais e grosso modo, numa contradição de termos, que é algo, me permito usar essa palavra, irrespondível no calvinismo. O calvinismo simplesmente se lança para o inefável, o inescrutável. Você tem uma outra posição, que é a posição arminiana. Né? A posição arminiana, ela vai defender que Deus decretou todas as coisas, mas ele o faz em função, fundamentalmente, de sua presciência. A grande questão, que eu posso dizer assim, dentro do arminianismo, e eu confesso a você que eu simpatizo muito com a pessoa de Jacó Armínio, com a sua obra, mas uma questão é que, e isso é tratado por Luiz de Molina, é que, se foi assim, então algo externo a Deus é determinante naquilo que ele decreta. Veja, o conhecimento de Deus das coisas implica dizer que estas coisas estão fora dele. Então, é como se algo externo a Deus determinasse aquilo que ele decreta. E tem outra questão. O que ele prevê, se existe fora dele, então nós entramos numa contradição que nós chamamos de reversibilidade causal, ou seja, é como se o futuro causasse o passado. Isso é uma questão insolúvel nessa perspectiva. Portanto, o arminianismo também tem perguntas irrespondíveis. É uma questão insolúvel. E o Luiz de Molina, ele trabalha principalmente na concórdia o seguinte, que a presciência de Deus não é em função das coisas que são ou que serão, portanto, fora dele. Mas tudo acontece de modo presciente em Deus a partir dele próprio, ou seja, da sua perfeição. Veja, é de um conhecimento divino perfeito, e esse conhecimento divino perfeito é algo intrínseco, ou seja, inerente a Deus. Então, Deus não decreta nada por algo que está fora dele, por algo que exista além. Nem ele arbitrariamente decreta algo, né, a partir de sua vontade. Isto, em linhas gerais, vai produzir o fato de que Deus ele determinou, inclusive, aquilo que ele condena, que no calvinismo é algo que, como eu disse, se lança ao inescrutável. Porque se Deus decreta todas as coisas e tudo é em função do seu decreto, ele inevitavelmente, inexoravelmente será o autor do mal. Então, quando Molina coloca esta questão, atrelando tudo que Deus conhece ao conhecimento natural de Deus, ou seja, a sua perfeição, ele começa a fazer uma análise sobre o modo como Deus conhece e aquilo que se relaciona aos agentes livres, no caso, os homens. Então, o conhecimento natural do Deus é um conhecimento de todas as possibilidades.
é o conhecimento do possível. Por quê? Porque Deus é perfeito e Ele por si mesmo conhece todas as coisas. É isto que é chamado de conhecimento natural. Conhecimento natural de Deus é algo que, reverendo Weber, ninguém discute, porque todos dirão que Deus tem esse conhecimento. O conhecimento natural de Deus é o conhecimento da perfeição. O que Molina ele se separa do arminianismo, digamos assim, é nesse fato de que o que Deus vai determinar em função daquilo que ele é, da sua própria perfeição. Veja, uma vez que Deus decide criar esse mundo, ele sabe como serão as ações humanas, os seus desdobramentos, e, inclusive, todos os momentos em que ele próprio intervirá nessa história que é esse mundo que nós chamamos de atual, porque foi um mundo atualizado por Deus. Este tipo de conhecimento de Deus, das coisas que serão, é chamado de conhecimento livre. Ou seja, Deus sabe tudo o que será, Deus sabe, inclusive, como irá agir a partir desse mundo que ele trouxe à existência, que ele atualizou. Agora, isto, nem o conhecimento natural, nem o conhecimento livre explicam como é que Deus lida com a indiferença do concurso humano do arbítrio. Ou seja, para preservar essa imagem e semelhança de Deus no homem, que está na razão e na vontade, o homem precisa de um concurso que seja, de fato, verdadeiramente livre. E ele vai traduzir isso como uma indiferença fundamental entre ações. Ou seja, o homem pode fazer algo ou o seu contrário do mesmo modo. Isso é, para Molina, o livre-arbítrio. Como essa pessoa, como nós seres humanos livres, poderemos agir de modo indiferente, de modo que o plano de Deus se cumpra, a vontade de Deus se cumpra, e os agentes livres não sejam tolhidos na sua vontade, Deus precisa conhecer todas as possibilidades factíveis. E essas possibilidades factíveis estão dentro de um conhecimento que Molina classificou como conhecimento ou ciência média. Por quê? Porque está no meio do conhecimento natural e o conhecimento livre. Este é o conhecimento das chamadas contrafactuais ou das ações factíveis. Aquilo que os seres livres podem fazer de modo a ou não a, ou seja, fazer algo ou o seu contrário do mesmo modo. Ou seja, isso alarga, reverendo Weber, enormemente o conceito de onisciência divina e de onipotência divina. Porque Deus sabe não somente o que é possível, como o que será, mas sabe também o que seria. Ou seja, o que poderia ser em quaisquer circunstâncias factíveis. Veja que quando Deus trouxe esse mundo à tona, atualizou esta existência, ele já atualizou prevendo, inclusive, as suas próprias ações, os milagres, os momentos em que ele interviria, as orações que seriam respondidas, tudo convergindo para um propósito maior. Então, observe que isso, e Anselmo tem uma frase extraordinária, monge do século XI, que diz que Deus é o ser acerca do qual nada de maior pode ser concebido. Se eu imagino algo que eleva a pessoa de Deus para um nível maior do que o normalmente imaginado, é porque esse nível maior do que é normalmente imaginado não faz jus à pessoa de Deus. Essa outra visão faz mais. Então, eu penso que quando nós observamos por esse ângulo, vendo que Deus ele permanece soberano, as coisas convergindo para o seu propósito, e os homens agindo livremente e convergindo livremente para o propósito de Deus, Deus se faz ainda mais soberano e onisciente. Por isso que, em linhas muito gerais, a beleza do pensamento de Molina acerca do conhecimento de Deus, reverendo Weber. Vou lhe fazer uma pergunta, mas o senhor vai responder daqui a pouco. Certo. Por tomar uma aguinha, né? A aula está sendo muito boa, mas
Será que essa acusação que o irmão mesmo mencionou contra os arminianos, de que Deus tem presciência de algo externo a ele, ela é justa? Na medida em que tudo que existe no universo, diz a Bíblia, veio por meio dele, é dele, e Jesus é quem é o centro e dá razão a todas as coisas. Quer dizer, e o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ainda que caído, ele está fora, ele é externo a Deus, ele tem capacidade de se opor a Deus? Será que essa constatação é justa? Porque uma coisa é eu pensar assim, não, Deus sabe tudo o que vai acontecer porque ele é presciente, ponto. Mas isso não pode acontecer, essa presciência ela é externa a Deus e isso é ilógico, do ponto de vista de um ser absolutamente soberano. Bom, então aí vem Molina com o conhecimento médio. Mas se eu conseguir derrubar isso, o arminianismo responde a tudo. Daqui a pouco o senhor contesta. Não esquece que tem um arminiano aqui. Infelizmente, nós não temos como dar voz e vez aqui, a não ser que ele queira escrever a pergunta, né? Que é o doutor Carlos Augusto Vailate, parceirão do Vejam Só, amigo do pastor, né? E que escreveu uma obra sobre a graça irresistível, né? É um livro bastante elucidativo a respeito disso. Bom, nesse meio tempo, vamos ver quem é que anda assistindo ao Vejam Só? Nós temos o Cássio o Cássio de João Pessoa, na Paraíba, né? Que fica lá perto de Recife, perto de Pernambuco, né? Na Paraíba. Cássio, Deus te abençoe, um grande abraço e que você tenha muita sorte no dia do sorteio. A Lu Meirelles é de Mauá, na Grande São Paulo. A Lu, olha aí, né? Não sei o que é esse Lu. Lúcia, Luciana, enfim, Lucinha. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos também a Miriam, aqui de São Paulo, assistindo ao Vejam Só. O sobrenome dela tem mais consoante do que o alfabeto, então não vou conseguir pronunciar. Mas, Miriam, um grande abraço para você e fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo quando a pandemia acabar. E o pastor Paulo Queiroz, de São Miguel Paulista, aqui na Grande São Paulo, que também recebe o mesmo convite. Pastor, se quiser vir participar como debatedor, é só avisar a gente. O Zeca vai ter prazer em trazer o irmão aí para o debate, tá certo? Muito bem. Quer responder, pastor? Reverendo Weber, veja, eu penso que fazendo justiça histórica a Jacó Armínio, eu penso que algumas vezes, você vê isso nas obras de Jacó Armínio, ele tinha conhecimento, penso eu, da controvérsia que existia entre dominicanos e jesuítas. Porque essa controvérsia nos dias finais de Jacó Armínio já havia avançado bastante. E eu penso que Jacó Armínio, ele também, como Molina, tinha uma saúde um pouco debilitada, e ele passou grande parte da sua segunda metade de vida tentando responder a acusações, não é, que lhe faziam os calvinistas. Então, Jacó Armínio, ele não é que ele não tenha desenvolvido as suas ideias, ele escreve bastante. Mas eu penso que ele gasta muito tempo tentando mostrar que ele não era um herege, que ele não se insurgiu contra as Escrituras, que ele não era pelagiano, que ele não era semi-pelagiano, que é um termo cunhado no século XVI contra Molina, mas que ele não era pelagiano nem semi-pelagiano, que ele não era alguém avesso às Escrituras. Eu creio que, por isso, ele não desenvolve tão bem a questão da relação de Deus com os homens. Quando eu digo desenvolve também, não estou dizendo que o que ele escreveu é mal desenvolvido. Eu estou dizendo que não teve o tempo hábil devido. O próprio Molina, ele teve de mergulhar bastante nessa questão por causa das acusações que os dominicanos lhe faziam. E ele também tinha uma saúde muito debilitada. Mas, grosso modo, quando eu digo externo a Deus,
é pela ênfase que se dá no arminianismo ao conceito de presciência. Saber algo previamente. Este saber algo previamente induz a que entendamos que Deus antevê, simplesmente. E quando ele antevê algo, quando ele prevê, é porque aquilo acontece ou aquilo está, não nele ou na sua própria perfeição, mas está como quase que um desdobramento necessário mediante o ato criativo de Deus, ou seja, o ato de criação. Essa nuance ontológica é que é problematizante no arminianismo. Por quê? Porque tudo se dá em função da presciência. Então, quando você coloca desse modo, sem trabalhar a perfeição divina e os porquês, por exemplo, de Deus não ter criado um mundo diferente deste. Por que Deus não criou um outro mundo? Por que Deus não criou um mundo, por exemplo, com mais dificuldades para o pecado? Veja, essas questões, quando você lança para essa linha de defesa primária do arminianismo, você tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque, de certo modo, você vai ter um desdobramento necessário. E isto é algo inexorável, ou seja, não pode ser de outro modo. Então, quando Deus faz ou decreta em função da sua presciência e não se desenvolve bem como se dá essa presciência, você é induzido a imaginar o acontecimento, o fato, fora da pessoa do próprio Deus. E, inexoravelmente, inelutavelmente, você cairá no problema da reversibilidade causal. Você veja que essa questão foi um ponto de crítica ao arminianismo, O outro, que também é relativo ao molinismo, seria o fato de Deus ficar refém das ações humanas, ou seja, dele fazer ou decretar ou aduzir algo mediante a ação do homem, como se o homem fosse primaz no processo salvífico. Essa, aliás, é uma das principais acusações dos calvinistas. Os calvinistas dizem que esse modo de imaginar a forma, o modo como Deus ele decreta ou ele age com o homem em relação à salvação, o torna refém da ação humana, O que, obviamente, não condiz, não condiz com a realidade. E nem o arminiano, e muito menos o molinista, defendem que Deus é refém das ações humanas, isso em absoluto. Depende como a gente entende o termo refém. Isso. Por quê? Uma das questões que a gente não pode esquecer, eu sei que o senhor é professor de filosofia e tudo isso que o senhor está explicando faz parte de um edifício filosófico muito bem construído. Uma peça fora de lugar, como o senhor tem demonstrado aqui, faz o edifício ruir ou se tornar absolutamente ilógico. Tá bom, mas os seres humanos e os seres divinos não são filosofia. Eles são seres com sentimentos, emoções, aspirações, sonhos. E Deus não é diferente. E quando Deus... O maior mistério de todos é por que Deus resolveu criar o universo se ele existia muito bem antes de tudo. Uhum. Isso é irrespondível. Ele não respondeu por quê, então tá. Agora, a Bíblia deixa muito claro, tanto na doutrina quanto na história, que Deus é amor. Ele ama. Ora, todos nós sabemos, basta você ter mais de 15 anos de idade, que amar é sofrer. Não existe a possibilidade de amar sem sofrer, sem sentir dor, e Deus decidiu que ia sofrer. Qual o problema? Quando o senhor tem filhos? Tenho. Muito bem. Quando o senhor resolveu ter filhos, o senhor não ignorava o fato de que eles iriam lhe trazer preocupação, falta de sono, dor, frustração, todas essas coisas? O senhor ignorou isso? Não. O senhor sabia? Sabia. E mesmo assim resolveu ter filhos? Exato. Por quê? Por amor. Tá aí, foi o que Deus fez. Ué, isso torna Deus menos Deus? De forma alguma. E o Agostinho, Agostinho de Hipona, ele tem uma resposta
que eu penso que é muito completa, né, pelo fato de Deus ter quisto criar todas as coisas, né? Porque ser é melhor que não ser. Então, o fato de Deus ser, ou seja, Deus em si é um bem. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é? Isso está relacionado diretamente com a criação. Porque Ele cria, podemos imaginar, podemos deduzir, porque ama. Então, a criação é fruto direto do amor de Deus. É por isso que eu sou, reverendo Weber, um pouco reticente, né, em relação a qualquer tipo de teologia ou doutrina que mostre Deus menos do que isso. Ou seja, que mostre Deus por qualquer questão que seja, não agindo como Ele é de modo intrínseco, porque a Bíblia não diz que Deus é justiça, ela diz que Deus é justo. A Bíblia não diz que Deus é bondade, Deus é bondoso. A Bíblia não diz que Deus é magnanimidade, diz que Deus é magnânimo. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Então, isto está no próprio ser de Deus. Então, eu penso que isso responde por que Ele criou. E óbvio que se Ele cria o homem e cria nestas condições, é porque Ele quer que seu amor seja conhecido. Então, nós temos nesta história que Deus trouxe à existência a marca registrada do Criador, fundamentalmente baseada no amor. Tem uma pergunta que a gente vai fazer para o senhor já, que é a pergunta que não quer calar e tal, mas antes me ocorreu outra que eu só posso fazer para um molinista mesmo, que é a seguinte: o senhor abordou mais ou menos de passagem aí e eu quero que o senhor resgate essa ideia. A possibilidade de mundos diferentes. Sim. Né? Ora, a Bíblia diz de forma muito clara, cristalina e absoluta que quando todas essas coisas passarem, se instalará uma nova ordem de coisas, aquilo que a gente chama de estado eterno, Sim. onde os salvos desfrutarão eternamente do bem, sem nenhuma possibilidade de mal, sem nenhuma possibilidade de pecado. Ora, então esse é o mundo que Deus criou, vai criar, sei lá, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu não sou filósofo, nem teólogo. Então tá, Deus, a eternidade virá, e eu e você que somos salvos, e o senhor também, nós vamos partilhar de um tempo que não tem fim, onde não há nenhuma possibilidade de erro, pecado, transgressão ou sofrimento. Então isso é possível. Por que Deus já não fez isso de uma vez? Veja, nós podemos especular, porque a Bíblia não dá essa resposta objetivamente. Então, nós podemos especular. Eu penso, particularmente, reverendo Weber, inclusive já abordei esse tema, que é um tema muito pertinente neste assunto que nós estamos abordando. Eu já abordei isso em algumas aulas, supondo, a partir do que é revelado nas Escrituras, que nós precisávamos ter um conhecimento empírico do mal. Ou seja, se o ser humano não tivesse a possibilidade jamais do conhecimento empírico do mal, só tivesse o conhecimento que nós chamamos de proposicional, que é o conhecimento intelectual, o ser humano jamais poderia experimentar plenamente os benefícios da graça divina, jamais. É por isso que Deus colocou o ser humano neste plano de existência com a possibilidade de escolha do mal, o que para mim, não é, seria algo inevitavelmente trabalhado e que conviveria com a história da raça humana. Ou seja, mais dia menos dia, o homem iria pecar. Ele não passaria a eternidade sem pecar, embora houvesse necessariamente a possibilidade de não pecar. Então, antes da queda, essa possibilidade de pecar, ela existia, porque o ser humano não era pleno da graça divina e do amor divino. Depois do pecado, o ser humano passa para uma outra condição de existência, nesse mesmo plano criativo, que é não poder não pecar. Ou seja, se temos uma certeza na vida, é que somos pecadores e que nós somos mortais, né? E o salário do pecado é a morte. Isso
é uma argumentação paulina, por exemplo, aos Romanos. A prova de que nós somos pecadores é porque nós somos mortais. Então, não poder não pecar é a situação, nesse plano de existência, da atualidade, como bem dividiu Agostinho nas suas obras. E depois da glorificação, quando nós formos plenos da graça e do amor divino, ou seja, quando nós estivermos completamente preenchidos do amor divino, de modo que não haja nenhuma lacuna no nosso ser, observe que, conforme diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, nós seremos coparticipantes da physis theou, da natureza de Deus. Essa coparticipação da natureza de Deus significa que eu serei pleno de Deus. Então, a minha situação mudará novamente, a situação do homem será não poder pecar. Antes da queda era poder não pecar. Depois da queda, não poder não pecar. E depois da glorificação é não poder pecar. É por isso que nós não poderemos pecar depois da glorificação. Mas observe que, ao invés de criar já essa situação, nós seríamos, de certo modo, incompletos, porque não teríamos o conhecimento empírico, existencial do mal. Algo a que nós somos colocados e, por uma questão de livre vontade humana, nos submetemos. Então, veja, observe que o plano de Deus é tão perfeito e grandioso que Deus, na sua obra criativa, ele permite que o ser humano lide com o mal, escolha o mal livremente, passe pelo processo redentor para que, enfim, seja pleno da graça e do amor divino. Quer dizer, quando nós olhamos sob essa perspectiva, nós observamos a grandiosidade do plano divino e que, aí sim, podemos dizer que não poderia ser diferente, não poderia ser de outro modo. Olhando desse modo, olhando com essa perspectiva, nós percebemos como o plano de Deus, ele era grandioso e ele tinha de passar por esses processos, por esse espaço. Eu penso particularmente assim, reverendo Weber. Eu conheço alguns ultracalvinistas que responderiam quase igualzinho que o senhor falou aí, porque na sua argumentação fica muito claro que o pecado era necessário, quase que fundamental. Veja, o pecado é necessário. A queda, no caso. O pecado é necessário, veja, mas não há uma diferença aí. O pecado não é necessário em termos ontológicos, ou seja, ele não tinha de vir à existência. E não é porque, veja, não é porque Deus previu ou sabia de sua existência que o pecado viria necessariamente. A presciência de Deus não implica na existência ontológica das coisas. Isso é fundamentalmente diferente do que se diz no calvinismo. No calvinismo, se coloca, aí se joga para o inefável, para o inescrutável, porque todas as coisas acabam sendo necessárias. Então, na premissa calvinista, você tem o seguinte, algo muito parecido com a ideia tomista. Necessariamente, se Deus anteviu, então é. Então, o conjunto da condicional é necessária. Se Deus anteviu, então é. Esta necessidade, ela age na condicional. Isso faz com que tudo que aconteça seja necessário. Mas não é assim que a Bíblia revela. A Bíblia revela que se Deus anteviu, então é, mas não necessariamente. A necessidade das consequências, elas não são ontológicas. Quando você coloca a necessidade ontológica das consequências de todas elas, você faz de Deus o autor do mal. E aí nós temos um problema moral que é insolúvel. Que a gente atribui isso é um mistério. Bom, vamos para a pergunta que não quer calar? Pois não. E depois eu tenho uma outra, se der tempo, mais uma questão. Vamos lá. Diante de Deuteronômio 29, que é aquele, né? As coisas reveladas são para a nossa edificação, as ocultas são de Deus e acabou. Não é muita pretensão nossa querer saber quais critérios Deus usou na eleição?
Não se elas estão reveladas na Bíblia. Né? O que está revelado, está revelado na Bíblia? O critério de Deus? O que está revelado na Bíblia, penso eu, né, é, grosso modo, o modo como Deus lida com essas questões. O modo como Deus lida com, por exemplo, as possibilidades nos futuros contingentes, as possibilidades que existem, que nós chamamos de contrafactuais, que Deus revela na sua palavra aos seus profetas, aos homens de Deus. Por exemplo, reverendo Weber, me permita falar de um texto, rapidamente. Você tem em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 10, Davi orando a Deus para saber se os homens da cidade de Keila iriam entregá-lo, caso ele ficasse. E Deus diz, a partir da pergunta de Davi, entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos de Saul? Descerá Saul como teu servo ouviu? E o Senhor disse a Davi, os homens de Keila te entregarão se ficarem. Veja, aquilo nunca veio a concretizar-se porque Davi saiu da cidade. Mas como é que Deus sabia daquilo? Porque ele tinha o conhecimento do que nós chamamos de contrafactuais, uma vez que Davi poderia ter ficado, por decisão, livre dele. Veja, este conhecimento contrafactual, ele é revelado na Bíblia, ou seja, Deus não, observe, Deus não dita a forma como Davi deve agir. Deus diz a ele o que vai acontecer, mas Deus não o faz sair. Ele saiu porque ele quis. Da mesma forma, por exemplo, em Mateus 11, 21, quando Jesus fala, clamando às cidades que não o ouviam, ele diz que se aqueles milagres tivessem sido feitos, por exemplo, em Sidom, em Tiro, eles teriam se convertido. Como é que Jesus sabia de maneira irrefutável que as cidades gentílicas, caso tivessem visto aqueles sinais, eles teriam se convertido? Porque ele tem um conhecimento contrafactual. E isso mostra como Deus, na sua palavra, ele revela o modo como ele lida com as criaturas. Observe, quer dizer, então nós podemos, a partir da Bíblia, entender, falar, asseverar aquilo que Deus, ou do modo que Deus trabalha, até certo ponto. Por exemplo? Pois não. O senhor disse que Adão podia não pecar, certo? Certo. Se Adão não tivesse pecado, e aí? Veja, eu disse que Adão poderia não pecar, mas eu também disse, e é assim que eu creio, que eu penso, que inevitavelmente, alguém, não sei se o próprio Adão, pecaria. Veja, é quase que impossível você imaginar a raça humana crescente, Deus ordena que Adão e Eva produzam filhos antes do pecado. É quase que impossível você imaginar a raça humana crescente, detentora do livre-arbítrio, sem estar cheia plenamente da graça e do amor divino, vivendo a infinitude temporal, a eternidade, sem nunca pecar. Quer dizer, é algo que beira o impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou afirmando que é necessário. Porque, sendo necessário, só há de vir de um decreto divino. Porque Deus é o único ser necessário. Então, tudo mais que seria necessário teria de advir do decreto divino, fazendo Deus, voltamos aqui, à autoria do mal. Mas, pastor, de certa forma, ele continua sendo. Porque, do jeito que o senhor monta o seu raciocínio, o processo, o homem passa por um processo de desenvolvimento no qual o mal é necessário, conhecer o mal é necessário para que ele chegue a, qual é o termo que o senhor usou? A completude, ou, enfim, quando ele se tornará da mesma natureza de Deus, né? Pleno. Pleno, a plenitude. Sim. Então, para que o homem alcance a plenitude, ele não foi criado pleno no Éden? De forma alguma. Como é que a gente pode provar isso? Pelo fato de Adão ter pecado, não é? O fato de Adão ter pecado... O arcanjo lá pecou também, né? Quer dizer, essa é outra história, esse é outro tema. Adão pecou porque ele podia pecar e podia não pecar.
Jesus decidiu não pecar. O segundo Adão decidiu não pecar e não pecou. Eu penso que Jesus, reverendo Weber, ele tem uma questão que é fundamentalmente diferente de Adão, não é? Jesus, ele não tem a semente humana, mas a semente divina, fazendo de Jesus alguém que tem uma dupla natureza. Ou seja, Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Por isso, Jesus não podia pecar. Veja que ele se torna o padrão para o homem, não Adão. Veja, o nosso padrão não é Adão pré-queda. O nosso padrão é Cristo. Por quê? Porque ele é perfeito. Ou seja, Jesus, ele tem a semente divina, do modo como nós nos assemelharemos, de acordo com Pedro, que eu já citei, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando na plenitude teremos a natureza divina. A questão do pecado no Éden é muito interessante, por quê? Porque Deus sabia que faria parte do processo, mas nem Deus é o autor do pecado, observe, nem o homem, ele tinha de pecar necessariamente. Então, o processo todo deve acontecer, penso eu, porque Deus não está vendo apenas o Éden, Deus está vendo o Éden e a eternidade. Deus está vendo hoje, Deus está vendo depois da glorificação na plenitude. Então, como Deus vê todo o processo de um modo atemporal, de um modo imediato, então, quando nós falamos sobre Adão e o pecado, nós estamos falando de algo que acontece, sim, dentro de um plano divino, de um concurso divino, sim. Agora, nem por culpa de Deus e nem por necessidade ontológica. Ai. Tá. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, vou ler os comentários aqui, mas o senhor vai ter que voltar, porque vão surgir muitas questões. O Giovanni escreveu, não somos robôs, somos racionais e temos uma herança de Adão. Sabemos o bem e o mal. Eu só queria entender por que nós conhecemos o mal. Essa foi uma decisão soberana do homem ou foi o cumprimento de um decreto de Deus? Tá aí um tema, se o senhor quiser, o senhor pode voltar. Tá? Faz lá de novo a vaquinha lá, porque o pastor levantou lá, os amigos dele, né, fizeram uma vaquinha para financiar a vida dele para São Paulo. Grande bênção, Deus vai recompensar cada um, semearam para o reino, viu? Semearam para o reino. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês que contribuiu. Wagner escreveu, Deus deu e eu preciso querer. A salvação tem o lado divino e o lado humano. Isso é outra questão aí, também sensível. Luci Alves, ele disse, eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. A Lúcia escreveu, Deus salvou Nínive, pois se arrependeram. E aí é um excelente exemplo de como o molinismo ele é prático na Bíblia. Os juízos de Deus eram condicionais. Se arrependessem, como aconteceu com Nínive, Deus retirava a profecia de juízo. Quer dizer, então são, como é que o senhor falou? Contrafactuais. Contrafactuais. Coisa que o molinismo compactua, né, de forma muito melhor do que tanto o calvinismo quanto o arminianismo. Maravilha. Eu quero agradecer demais ao pastor e professor Arthur Eduardo da Silva Neto, líder da Igreja Evangélica Aliança lá em Recife, Pernambuco. Muito obrigado a todos aqueles que ajudaram a sua vinda e espero que isso aconteça muitas outras vezes. O senhor é bastante didático, um homem de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua sapiência e pela aula que o senhor nos deu. Mas ficou uma vontade de continuar que o senhor não acredita. Muitas perguntas ficaram e a gente vai ter que fazer outro programa aí. Assim que for possível o senhor vir, o senhor nos avisa? Com certeza, reverendo. Uma alegria estar aqui, participar desse programa. Foi uma alegria. Que Deus abençoe a todos os telespectadores. Um ósculo santo para todos vocês. Até o próximo. Tem o resultado da enquete, verdade. Você crê que o homem escolhe livremente se quer ou não a salvação oferecida por Deus no Evangelho? 68% responderam que sim e 32% responderam que não. Não há essa liberdade aí prevista. A gente se encontra na próxima entrevista do Vejam Só.